O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Uma edição que vai destacar, como sempre, a rodada da Bundesliga, no caso, a 28ª rodada da competição, que teve goleada em jogo do Bayern de Munique, teve goleada em jogo do Borussia Dortmund, mas foi o Bayern quem goleou e o Borussia Dortmund foi quem foi goleado. Normalmente os dois conseguem impor derrotas aos seus adversários, mas não foi o que aconteceu nessa rodada, até porque estamos falando de um Borussia Dortmund contra Leipzig, um duelo de duas equipes fortíssimas no cenário do futebol alemão. Mas essa edição do Chucrute também não vai se restringir à Bundesliga, vamos também falar sobre o assunto dos últimos dias no futebol mundial. Tivemos o sorteio para a Copa do Mundo, que acontece no Catar esse ano. A Alemanha teve seus primeiros adversários definidos. E a gente também vai trazer um pouquinho do que aconteceu na última data FIFA, quais perspectivas que a equipe do Hansi Flick oferece para o torcedor alemão. E para me ajudar a analisar isso tudo, tenho ao meu lado virtualmente o meu companheiro de Chucrute FC, o Dimitri Chakar. Ou seja, eu posso dizer, Jimmy, que são dois integrantes do Chucrute que estão muito de bem com a vida com o futebol nesse final de semana. Dois integrantes do Chucrute que acham que o futebol é a melhor invenção do homem e não viram nada de errado nos resultados desse final de semana, não é mesmo? Seja muito bem-vindo. É normal, né, Guilherme? Normal. Prazer estar aqui em mais um episódio de Chucrute, agora, né, nesse final de semana maravilhoso. Fluminense campeão carioca depois de 20 anos e o Palmeiras aí que tirou aí, impediu que o São Paulo fosse visto numa virada espetacular. Parabéns, Guilherme, parabéns aos palmeirenses e companheiros tricolores pelos campeonatos estaduais, né, e também para os outros estaduais campeões aí, o Galo e por aí vai. Vamos aí falar de Chucrute, vamos aí falar de Bundesliga e Copa do Mundo e data FIFA e tudo que envolve futebol alemão nessa rodada aí, que teve muita coisa para falar. Bastante coisa mesmo. Antes da gente começar o nosso debate, deixo aqui aqueles recados de sempre. O Chucrute FC está aí nas principais plataformas de áudio. Você pode nos encontrar no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no Google Podcasts, enfim. Você escolhe onde quer nos ouvir. A gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube. Quero fazer um agradecimento, é claro, a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que segue o nosso trabalho, em especial aos nossos padrinhos. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR. Então vamos lá, Jimmy, falar de futebol alemão. Normalmente a gente começa logo no tema Bundesliga, dessa vez vamos falar de seleção da Alemanha. A gente teve o sorteio da Copa do Mundo na última sexta-feira, a sorte foi lançada. E Jimmy, esse foi um sorteio para a Alemanha que começou muito antes desse último dia 1º de abril. Porque ao contrário do que a gente está acostumado a ver, a Alemanha caiu no pote 2. Ela foi sorteada no pote 2, não estava entre as cabeças de chave. E aí é a conta do final do trabalho do Joachim Löw. Se a gente lembrar, a Alemanha caiu na primeira fase da Copa do Mundo de 2018, caiu nas oitavas de final da última Euro. Essas eliminações precoces acabaram custando muito no ranking da FIFA e é ele quem determina os potes para esse sorteio da Copa do Mundo por conta desses resultados ruins na reta final da era Joachim Löw. A Alemanha acabou ficando no pote 2 e tem pela frente um cabeça de chave duríssimo, a Espanha, além do Japão e um adversário que aí está para ser definido, né? Esse sorteio da Copa do Mundo teve 3 bolinhas que não tinham um país definido. A Alemanha vai enfrentar
um desses times que está para ser definido vai ser ou Costa Rica ou o representante lá da Oceania, a Nova Zelândia. Essa definição a gente vai ter só no meio do ano, Jimmy. Sorteio aí. Foi um sorteio muito interessante assim no geral, né? A Copa do Mundo, porque não teve nenhum grupo da morte, não acho que teve um grupo da morte, não. Acho que o grupo da Alemanha até foi mais perto disso, né? Acho que foi o grupo assim mais chamativo, né? Por ter a Alemanha, por ter a Espanha, dois times muito equilibrados em uma fase muito igual, porque o período da Alemanha é de reconstrução, né? A Alemanha só está no pote 2 por causa de um final de trabalho péssimo, terrível do Joachim Löw, né? O Löw, ele realmente assim, terminou a Alemanha com um nível baixíssimo de futebol apresentado, pouquíssimos pontos positivos que foram tirados do Joachim Löw da Alemanha, poucos jogadores conseguiram jogar bem com ele na seleção alemã. Assim, o final do Joachim Löw na seleção alemã, a única coisa boa que ele trouxe para o time era o Ginter, que conseguia jogar muito bem com o Löw, sempre jogou bem com o Löw. Teve um jogador que sempre foi muito destaque com o Löw, chegou até a ser melhor jogador da seleção alemã do ano, né? Jogador alemão do ano. E do Gosens, mas até o Gosens, cara, ele demorou para colocar o Gosens como titular na Alemanha. Então, assim, até o próprio Gosens, que terminou jogando muito bem com o Löw, era um cara que já deveria ter começado a ser utilizado há muito tempo. Então, assim, faltou pontos positivos para esse time do Löw, que desde 2018 tomou decisões péssimas, ele tirou do nada da cabeça dele que a eliminação em 2018 na fase de grupos girava em torno do Thomas Müller, girava em torno do Marco Reus, girava em torno do Hummels, e não girava. Não existe isso. E do nada os caras pararam de ser convocados. Então, assim, foram decisões péssimas, e agora a Alemanha começa esse processo de reestruturação com o Hansi Flick, que até agora é intocável no comando da Alemanha, não perdeu com a Alemanha, né? Terminou agora a sua sequência de vitórias empatando com a Holanda, mas enfrenta agora uma Espanha que também está em reconstrução, mas uma reconstrução que vem de mais tempo. Com o Luiz Henrique, que está dando chance para os jovens, que coloca um meio de campo muitas vezes composto por Pedro e Gavi, né, duas joias aí do Barcelona, particularmente as maiores joias que eu vi o Barcelona produzir em anos. O Pedri é fantástico, um jogador fenomenal. Assim, o Pedri, na minha opinião, junto com o Bellingham, junto com o Wirtz, o Musiala também, por mais que eu acho que o Bellingham, Wirtz e Pedri sejam um degrau acima do Musiala, são aí os grandes meio-campistas da próxima geração. Também tem outros nomes fortes, óbvio, Camavinga e por aí vai, Gravenberch, mas esses garotos são fantásticos, e o Luiz Henrique gosta, né, de trabalhar com esses jovens. Então a seleção espanhola é muito forte, vai enfrentar uma Alemanha que também está muito forte. Muitas pessoas assim colocavam a Espanha como uma das favoritas até a Copa. Alguns colocaram, né? Eu acho que não. Eu não acredito nisso, porque eu acho que a Espanha tem muito cacife, é um time muito organizado, joga um dos futebols mais vistosos que tem de seleções mundiais hoje, mas eu acho que falta poder de decisão. Eu acho que falta na Espanha, principalmente no setor ofensivo, jogadores que se sobressaiam em pontos decisivos do jogo. Hoje as opções de ataque da Espanha mais utilizadas são o Oyarzabal, que é um ótimo jogador da Real Sociedade, mas está longe de ser um jogador de primeira prateleira do futebol europeu. Você também tem o Morata, que é extremamente questionável. Você tem o Ferran Torres, que vem jogando muito bem, né? Vem tendo aí os seus momentos com o Barcelona mesmo. Agora, chegou até a pegar alguns jogos do banco, mas é um bom jogador. Mas você não tem um jogador que vai desequilibrar. E para mim isso faz diferença. Até porque o próprio Pedri, ele é um jogador que vai desequilibrar no controle do meio de campo, mas não em gols, não em assistências. E esse é um problema para a Espanha. Para mim, esse é o ponto chave da seleção espanhola. A falta de um jogador que vai decidir a partida. É um time muito bom coletivamente, mas individualmente faltam peças de um QI acima, né? Então, assim, e também a questão da experiência, maturidade. Por mais que esses garotos estejam aí assumindo a responsabilidade muito cedo,
não sabemos até onde podem sentir contra seleções muito experientes, entendeu? A França, por exemplo, é uma seleção muito experiente. Então, assim, eu não sei até onde que a Espanha pode sentir em algum momento de psicológico. Então, assim, eu acho que o confronto da Alemanha vai ser muito interessante com a Espanha. Minha percepção atual é que a Alemanha vai chegar mais forte que a Espanha para a Copa do Mundo. Eu acho que a projeção da Alemanha é muito forte, é muito poderosa. É uma seleção que cresce cada vez mais. O Hansi Flick vai encontrando peças interessantes. Para mim, o David Raum se consolidou e deve ser o lateral esquerdo titular da Copa. Muitas pessoas falaram no Gosens, mas o nível que o Raul mostrou nesses amistosos da Alemanha foi surpreendente, foi impressionante. O volume de jogo que ele foi criando por ali. E a Alemanha tem algo que a Espanha não tem, na minha opinião, que é esse jogador desequilibrado. Você tem o Thomas Müller, você tem o Kai Havertz, que ama crescer em jogo grande, você tem o Leroy Sané, que está vivendo uma temporada incrível. Esses jogadores, sim, são jogadores que podem fazer essa decisão. Você tem um Neuer também, que é um cara que vai desequilibrar. Então, acho que esse é a visão aí. É um grupo muito acessível para os dois, devem passar, mas eu acho que a Alemanha vai chegar mais forte para a Espanha. Hoje não é mais forte, mas eu acho que chega mais forte. Então você aí pode anotar na sua agenda. A Alemanha estreia na Copa do Mundo diante do Japão no dia 23 de novembro, 10 da manhã. Depois faz talvez o grande jogo dessa primeira fase contra a Espanha às 16 horas, num domingo, dia 27. E termina sua participação na fase de grupos enfrentando Costa Rica ou Nova Zelândia no dia 1º de dezembro, às 16 horas, horário de Brasília. Bom que não tem nenhum jogo às 7 da manhã, né? Esse horário meio ingrato. Dá para olhar o copo meio cheio, né? Dessa forma, de não ser um horário de 7 da manhã, meio ingrato para quem mora no Brasil. E dá para olhar o copo meio vazio também, porque é possível que muita gente esteja trabalhando no horário das partidas da Alemanha. Mas eu já deixo a minha dica que eu cumpri a risca em 2018. Pode pedir férias no período da Copa do Mundo. Não sei se eu vou conseguir esse ano, mas em 2018 eu consegui e olha, aproveitei muito bem a Copa do Mundo. Voltando para a seleção da Alemanha, Jimmy, a gente teve 2 partidas nessa última data FIFA. A partida de maior destaque foi contra a Holanda, jogando lá na Holanda, talvez, acho que com certeza, o primeiro grande desafio da era Hansi Flick, primeiro desafio de alto nível, porque nas eliminatórias a Alemanha ainda pegava times de um nível pegava seleções que estão alguns degraus abaixo da Alemanha. No primeiro jogo dessa data FIFA, inclusive, enfrentou Israel, venceu por 2-0, com gols do Timo Werner e do Kai Havertz. Aí, viajando lá para a Holanda, a gente teve um bom teste. E olha, apesar do empate em 1-1, apesar de ter os 100% de aproveitamento quebrados, eu achei um teste promissor para a Alemanha, porque na primeira hora de jogo, ali nos primeiros 60 minutos de bola rolando, a Alemanha controlou muito bem a partida. A Alemanha foi melhor do que a Holanda e só a partir do gol do Bergwijn que a coisa desandou um pouco. Aí também vieram várias alterações que desconfiguraram um pouco a cara do time. Mas até ali eu achei uma atuação bem sólida da seleção da Alemanha, uma boa atuação da seleção da Alemanha, poderia ter feito um segundo gol. O David Raum, como você falou, aproveitou muito bem a oportunidade dele como titular na lateral esquerda, o Thomas Müller mostrando que ainda tem muita gasolina no tanque, inclusive na seleção da Alemanha, então achei um sinal promissor, apesar do empate, apesar dessa quebra dos 100% de aproveitamento. Acho que você também segue essa linha, né? Não, com certeza. Eu acho que a Alemanha merecia ter ganho o jogo. Pelo que foi mostrado, assim, teve momentos da Holanda melhor, depois que marcou o jogo, o gol foi superior no jogo, mas o momento que a Alemanha foi superior foi muito melhor do que o momento que a Holanda foi superior no jogo. Foi um jogo muito equilibrado, foi um belo jogo de futebol, um jogo muito bom. As duas equipes não se limitaram ao título de amistoso e jogaram para frente, buscaram um gol. Né? Aproveitaram o amistoso para testar peças, as duas seleções, tanto o Van Gaal como o Hansi Flick, e assim, deixou pontos muito claros para mim. Primeiro, foi interessante ver como que a Alemanha do Hansi Flick se portava contra uma seleção de elite, que é a Holanda, uma das melhores seleções do mundo. Muitas pessoas falavam, questionavam, né, julgavam o Hansi Flick, porque a Alemanha só estava jogando contra seleções fracas. Primeiro, para quem estava julgando, eu não entendo. É o calendário. A Alemanha não tinha jogado essas partidas aí contra
seleções Liechtenstein e companhia de amistoso. Tinha jogado data FIFA. Não é calendário. Ele tá jogando porque tem que jogar. Não é que ele escolheu jogar isso. Então, assim, não entendo porque algumas pessoas julgam como se fosse a escolha do Hansi Flick, como se ele tivesse, não quero jogar contra a França, quero enfrentar Liechtenstein. Não foi o caso. Tanto é que quando marcou amistoso, foi lá enfrentar a Holanda. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. E as pessoas que reclamam que a Alemanha está conseguindo resultados expressivos contra seleções menores não acompanham o que foi a reta final do Joaquim Löw. Que contra seleções fraquíssimas tinha desempenhos fraquíssimos. Macedônia do Norte, inclusive, hein? A Macedônia do Norte é um exemplo mais claro, que a Alemanha perde para a Macedônia. A Macedônia está sendo muito competitiva, eliminou a Itália, mas é uma seleção muito fraca tecnicamente, individualmente. Então, assim, o Hansi Flick está fazendo o dever de casa e está fazendo muito bem. A Alemanha está fazendo o que deve fazer. Então, esse jogo contra a Holanda foi uma partida muito boa da Alemanha. O Musiala foi o melhor em campo. Impressionante o desempenho do Musiala como esse organizador no meio de campo. A Alemanha jogou com o Gundogan e o Musiala nesse meio, dois jogadores que não têm característica de distribuição. O Musiala foi mais um primeiro volante e jogou muito bem. Foi maestral a partida do Musiala. E é interessante ver como vai ser esse desenvolvimento do Musiala. O Musiala é um jogador com muitas características de ponta, é veloz, é driblador, entendeu? Mas vem sendo usado cada vez mais como volante. Eu falei aqui algumas vezes, eu não gosto do Musiala fazendo um trabalho de segundo volante substituindo o Goretzka no Bayern, porque para mim não combina. Agora, se ele for fazer um trabalho de um distribuidor, eu acho que ele tem muito futuro. Porque a gente já viu várias e várias vezes o Kimmich é esse cara, entendeu? Mas precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido para isso. Acho que o Musiala precisa ganhar massa física também, né? Ficar mais encorpado. Mas jogou muito bem esse jogo. O David Raum, para mim, foi o segundo melhor da Alemanha. O David Raum foi impressionante, eu repito, é impressionante a qualidade que o David Raum tem para bater na bola. Cara, é um negócio que, assim, impressiona demais. Todos os cruzamentos dele viram... Ele cruza bem de todas as formas e todos os cenários. É realmente impressionante a qualidade da bola do David Raum. E eu falo aqui com segurança, ele é muito subestimado, muito subestimado. O David Raum é um jogador que me impressiona muito pelo nível que ele alcançou, pelo nível que ele galgou em tão pouco tempo. Fez uma temporada impecável da Bundesliga 2, agora faz uma temporada impecável na Bundesliga 1, né, a primeira divisão, e agora está caminhando para fazer uma Nations impecável, porque se você imaginar que ele deve manter esse nível de desempenho, é difícil imaginar que o David Raum vai cair de desempenho, é capaz que é impressionante. Segunda divisão, primeira divisão, Alemanha principal. Tá explodindo a carreira do Raum muito rápido, isso é impressionante. Mas é isso, é muito animador a fase do Hansi Flick, jogo muito bom contra a Holanda, acho que a Alemanha merecia ter ganho. E deixam lados muito bons para o futuro. Agora, a única crítica que eu tenho que fazer com o Hansi Flick é sobre o Draxler. Não tem condição. O Draxler não jogou nada. Horrível a partida do Draxler. Não ajudou em nada a seleção alemã. Não corre, não se esforça, não cria. Eu não entendo por que o Hansi Flick está insistindo tanto nele, sinceramente. Porque ele está insistindo no Werner e no Draxler, mas o Werner está fazendo muito gol com o Hansi Flick. Os números do Werner com o Hansi Flick são muito bons. O Draxler não. Então, assim, eu não entendo por que o Draxler tá jogando. E é curioso demais o caso do Draxler, porque a gente mal tem a oportunidade de ver ele jogando no PSG também, né? Pra gente ter uma real noção do nível dele. E isso nos últimos anos. Já tem um bom tempo que o Draxler é banco, é reserva no PSG. E ainda assim ele continua sendo chamado para a seleção da Alemanha. É um caso bem curioso esse do Draxler. Bom, você comentou sobre o David Raum, né? Acho que vale todos os elogios que você fez, Jimmy. A ascensão dele é de fato espantosa. Não tem nenhum ano que ele fez o primeiro jogo dele pela Bundesliga, com a camisa do Hoffenheim. Primeira temporada dele na Bundesliga é essa, 21-22. Ele foi convocado para a seleção da Alemanha pela primeira vez também no segundo semestre do ano passado, de 2021. É realmente impressionante a ascensão do David Raum. E tá crescendo na hora certa, né? Pensando em Copa do Mundo. Crescendo a tempo de ganhar a vaga no elenco, crescendo a tempo de ganhar oportunidades no time titular e de mostrar o futebol dele como ele fez nessa última data FIFA. Bom, a gente tem o grupo da Alemanha, vamos lá, quase definido, né?
Espanha, Japão, mais Nova Zelândia ou Costa Rica. Vale lembrar que o último duelo da Alemanha contra o Japão foi num amistoso lá em 2006. Alemanha e Japão empataram em 2-2. E o último jogo entre Alemanha e Espanha, esse, olha, tem bem menos tempo e traz péssimas recordações para a Alemanha. Foi aquele 6-0 na fase de grupos da Nations League. Curioso que naquela partida a Alemanha ainda tinha chance de se classificar para a fase final da Nations. Era um jogo decisivo, né, na Nations League, esse entre Espanha e Alemanha. E a Espanha simplesmente atropelou, fez 6-0 na última partida das equipes no ano de 2020. Vamos ver agora, com um novo comando na Alemanha, como essas duas seleções fortíssimas e cheias de talento vão se equiparar. E só para fechar o tema seleção da Alemanha, Jimmy, já que a gente citou a Holanda, que foi adversária da Alemanha nessa data FIFA, é importante a gente falar da notícia que saiu na noite desse domingo, dia 3 de abril, quando estamos gravando o podcast. O Louis van Gaal anunciou em uma rede de televisão holandesa que está com câncer de próstata. Ele já passou por 25 sessões de quimioterapia, e desejo muita força para o Louis van Gaal, treinador da seleção da Holanda. Espero que ele tenha muita força para superar esse momento e que ele chegue bem na Copa do Mundo, que ele não tenha a carreira e a saúde dele mais prejudicadas por essa doença terrível. Muita força aí para o Louis van Gaal. E é importante fazer o adendo, né, aproveitando aí, né, a repercussão aí que o podcast traz para todo mundo que apoia o podcast. É importante, né, por todos os homens, não é vergonha nenhuma fazer o exame do toque. Né? Exato. Não é vergonha nenhuma, isso é fundamental. Isso é a coisa mais ridícula do mundo, gente. Isso é sigiloso, tá? Você não precisa contar para ninguém, sair contando. Então, os homens acima de 40 anos façam o teste, é muito importante, entendeu? É algo rápido, é rotineiro, entendeu? E assim, é fundamental. O câncer de próstata é o câncer de maior incidência em homens. Então, assim, é muito importante mesmo que isso seja dito, seja espalhado, entendeu? Porque é um câncer que costuma ser agressivo e, infelizmente, o câncer do Van Gaal é agressivo. Né? É um câncer agressivo, estágio avançado, não é terminal, né? Não foi dito se é terminal ou não, mas acho que não é. E tomara que não seja, mas espero aí que o Van Gaal volte com tudo, porque é um técnico histórico, é um técnico marcante de clubes enormes da Europa e merece muito, 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 muito se recuperar bem. Então fica aí só aproveitando aí a exposição do Chucrute para deixar claro para todo mundo se conscientizar, conscientize seus pais, seus avós, né, no caso, tios e qualquer um, e conscientize a pessoa porque é muito importante. Baita recado, Jimmy. Bom, vamos passar agora para a Bundesliga. Vamos seguir, digamos, o nosso caminho normal das edições do Chucrute FC. A gente deu esse espaço, claro, muito merecido para a seleção da Alemanha, mas agora vamos falar de clubes, porque também tivemos rodada do Campeonato Alemão nesse final de semana. E vamos começar falando do líder Bayern de Munique. Bayern de Munique foi pela primeira vez até o Europa Park Stadium, o novo palco dos jogos do Freiburg, e venceu por 4-1. Mas, Jimmy, apesar do placar ter sido largo, com 3 gols de diferença, acho que o jogo foi mais apertado do que o placar indica, né? A gente teve uma questão polêmica que pode durar aí pelos próximos dias, mas vamos começar falando do jogo. O Bayern de Munique venceu bem, mas o Freiburg também deu trabalho. Não, com certeza. Foi uma partida muito boa, muito interessante. E o 4-1 é um jogo, é um resultado bem indigesto, porque não foi um jogo para 4-1, né? Vamos falar a verdade. Assim, 4-1 é um resultado muito forte, muito expressivo. Assim. Acho que o Freiburg competiu bem, não merecia esse golpe duro, apesar de que um empate também não seria um resultado justo, né? O Bayern foi superior ao Freiburg. E assim, o tanto é que os gols, né, saíram, né, aí mais tarde no jogo, né? O gol do Gnabry, do Goretzka, perdão, saiu aos 58 minutos de jogo, já no segundo tempo.
Sim. E assim, foi um jogo que o Freiburg competiu bem, soube competir dentro das suas limitações, adotou uma postura muito defensiva, já era esperado que iria fazer essa postura, tentar contra-atacar, mas não conseguiu contra-atacar, trouxe pouco, quase nenhum perigo à meta do Manuel Neuer, foram só 3 chutes a gol, 8 finalizações no total, o Bayern finalizou muito mais, agrediu muito mais, criou 6 chances claras de gol. Até o expected goals, o Bayern teve 2,53, enquanto o Freiburg teve 0,52. O Freiburg não chegou nem a metade, chegou a metade de um gol esperado. Então, assim, o Freiburg realmente não conseguiu se achar ofensivamente. Foi um gol assim, o gol marcado pelo Nils Petersen foi realmente um achado do Freiburg no momento de desorganização do Bayern, depois ali do gol marcado pelo Goretzka. Mas foi uma vitória merecida do Bayern de Munique, que fez um bom jogo, um jogo estruturado. É importante mencionar isso. É importante destacar a partida do Kimmich, que, putz, cara, o Kimmich está jogando demais, é impressionante. Para mim, hoje, o Kimmich é o melhor jogador do Bayern de Munique. O Kimmich é um jogador, assim, fenomenal. Acho que a gente só vai ter noção do que o Kimmich está se tornando quando ele se aposentar, que vai demorar muito ainda, né? Jogador nessa posição, a gente está vendo, o Busquets está jogando muita bola aí, com seus 34 anos, então, na posição do Kimmich, então o Kimmich vai voar por muito tempo ainda, né? Tem só 27 anos. Tecnicamente, ele vai entrar no auge dele agora, né? Porque a lei é que os jogadores entram no auge nos seus 27, 28 anos, né? Então, imagina se esse não é o auge do Kimmich, imagina o que vem por aí. Uma partida muito boa dele e também muito boa do Upamecano, né? É assim, o Upamecano, ele Uma montanha russa, né? é uma montanha russa, né? O maior problema do Upamecano é a constância, né? Ter constância para ele é muito difícil. Quando o Upamecano, mas também tem aquela questão, né? Como o Freiburg não agrediu tanto, mais fácil para ele brigar. Porque ele é muito bom na saída de jogo, a bola ao longo do Upamecano é excelente, é um dos melhores zagueiros para construir jogo no futebol europeu. A questão realmente é o psicológico dele, né? Quando ele é muito agredido ao longo do jogo em excesso, ele parece que perde o foco, ele parece que se desfoca do jogo. Acho que, como eu sempre digo, para mim, existem jogadores com problemas bem mais graves do que o Upamecano no futebol europeu. O Upamecano ainda tem margem, zagueiro demora mais tempo a amadurecer. Acho que ele tem que dar um choque de realidade na cabeça dele. Talvez esteja sentindo alguns jogos do Bayern, alguns momentos de pressão do Bayern, mas acho que tem muito potencial. Mas no todo foi isso. E muito bom, né? Muito feliz aí de ver Leon Goretzka voltando aí, marcando gol. É um jogador fundamental para o Bayern de Munique, muito importante para essa construção. Se entende muito bem com o Kimmich. Inclusive foi uma assistência de um para o outro, né, no gol. Né? E sobre a polêmica do 12º jogador, falando rapidinho, Antes de entrar na polêmica, Jimmy, só para eu trazer outros comentários sobre a partida, aí a gente entra nesse assunto e explica com detalhes o que aconteceu. É curioso que 2 dos jogadores que chegaram ao Bayern de Munique recentemente, o Upamecano e o Sabitzer, eles estão num momento ruim, eles não fazem uma temporada boa, e os dois a gente esperava que pudessem responder logo de imediato, porque o treinador deles era o Julian Nagelsmann. Eles estão acostumados a trabalhar com o Nagelsmann e ainda assim não conseguiram mostrar em campo o que fez o Bayern de Munique ir buscar eles lá em Leipzig, né? E nessa partida você já elogiou o Upamecano, e o Sabitzer lá no finalzinho do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo, teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique. E falar do Goretzka também acho importante. O Goretzka, que vinha de um período afastado por contusão. A gente estava acostumado a ver o Julian Nagelsmann colocar em campo no Bayern de Munique aquelas formações ultra ofensivas com Coman numa ala, Gnabry na outra, além de Lewandowski, Müller e Sané circulando mais pela região central do ataque. Você tinha basicamente 5 atacantes em campo na equipe titular. Eu não imaginava que o Nagelsmann manteria isso com todos os seus jogadores à disposição, e de fato, com o Goretzka de volta, a gente viu um pouco mais de segurança defensiva. O Goretzka é um cara que contribui muito sem a bola, e acho que a tendência é o Bayern de Munique sofrer um pouco menos sem a bola quando tiver o Goretzka em campo.
a volta do Alphonso Davies, que deve acontecer em breve, também deve ajudar muito nesse sentido. Então, o fato do Nagelsmann ter todos os seus jogadores à disposição deve dar um alívio para o Manuel Neuer e para o torcedor do Bayern de Munique, que não aguentava mais ver o time exposto na defesa e sofrendo tanto com jogadas em velocidade dos adversários. Agora, Jimmy, vamos passar por esse ponto crucial da partida. Não tão crucial, na verdade, mas um ponto muito curioso que aconteceu já ali no final do jogo. Nagelsmann tentou não, ele fez 2 substituições nos minutos finais, o placar já estava 3-1 a favor do Bayern de Munique. Uma dessas substituições previa a saída do Coman, mas ele acabou não saindo de campo e o Bayern de Munique por alguns instantes ficou com 12 jogadores dentro do gramado. Explica melhor pra gente aí, Jimmy, como que aconteceu essa situação, que confusão foi essa que houve lá no Europa Park Stadium? Então, um pouco muito inusitado que aconteceu. É a primeira vez que eu imagino que qualquer um tenha visto isso. O auxiliar de arbitragem levantou a placa, né, para substituir o Coman com a camisa 29, o número 29, de vermelho, né, simulando que o jogador de camisa 29 sairia. Sendo que não tem ninguém no Bayern com a camisa 29 hoje. O Coman vestiu essa camisa. Então, assim, esse auxiliar... Agora ele é o 11. Agora ele é o 11. Esse auxiliar que curiosamente, só lembrava do Coman como a 29, colocou 29. O Coman não saiu, já que, né, a camisa dele não é essa. Sendo assim, o jogo recomeçou sem o Coman. O Niklas Süle ele entrou, né, sem o Coman sair. Então, por 17 segundos, o Bayern jogou com 12 jogadores. Óbvio, não atacou de nenhuma forma, estava tocando bola na defesa enquanto isso. Então, assim, não teve relevância nenhuma para o resultado isso. Foi 17 segundos de um Bayern tocando bola na defesa. Né? Tanto é que quando descobrem, quando o Bayern já faz um lançamento para o ataque para o próprio Coman, aí que descobrem, né? E nem foi a arbitragem que descobriu, acho que isso é o mais bizarro, né? Acho que foi o Schlotterbeck que dedurou. O Niklas Schlotterbeck, que ele percebeu que o Coman não saiu de campo, aí ele contou aos jogadores do Bayern e ele viu, ele saiu gritando. É até engraçado, porque ele sai desesperado gritando pro árbitro. E eu imagino também, e se eu tivesse naquela situação, imagino qualquer um, você ia ficar... Eu acho que ele ficou desesperado, assim, só de tipo, é tão bizarro a situação. Que ele deve ter pensado na hora, será que aqueles caras estão jogando o jogo inteiro com 12? Não, eu ficaria assim, eu ficaria em choque. É tão bizarro, né? Porque não é possível. E eu fico imaginando, o próprio Schlotterbeck falou isso em entrevista, né? Cara, quando que eles iam reparar isso? Entendeu? Imagina se sai o gol do Bayern com 12 jogadores em campo. Aí seria bizarro. É aquilo. Agora o Freiburg tem até amanhã, né? No caso, a gente está gravando esse podcast no domingo à noite, vocês vão estar ouvindo aí na segunda de manhã. O Freiburg tem até essa segunda, né? Dia 4 de abril, para prestar uma queixa oficial com a DFB, né? Sobre esse erro. É previsto em regulamento na DFB que o time não, caso entre em campo com 12 jogadores, é passível de WO, é passível do time perder a partida por causa disso. Da mesma forma que o Wolfsburg foi eliminado da DFB Pokal, porque substituiu um jogador a mais, né? O Van Bommel fez uma substituição a mais, ganhou o jogo, mas foi eliminado por causa disso. O Bayern, teoricamente, também poderia perder esse jogo por colocar um jogador a mais em campo. Né? Lá não presume, não coloca quantos minutos é o mínimo para você ter essa punição. Então o Freiburg pode fazer isso. O diretor do clube disse, o CEO do clube disse que estaria considerando, iria considerar. Hoje o Kicker noticiou, a Kicker noticiou que é improvável que o Freiburg irá fazer essa queixa oficial, porque eles acham que dentro do clube a sensação é que seria um exagero. O Freiburg não tem dúvida que o Bayern merecia essa vitória e que seria apelar ao extremo para poder buscar isso, mas que ainda estão considerando, ainda estão avaliando, aquilo. Minha opinião ele não interferiu de alguma forma no jogo, não foi uma malandragem do Bayern, foi um erro da arbitragem, tanto na troca do número, quanto não ter visto isso, né?
Então, assim, eu acho que seria ridículo você dar um WO pro Bayern. Ridículo. Eu acho que seria ridículo você cancelar a partida. Imagina a derrota pro Bayern. Então, assim, é uma coisa assim, eu acho que seria uma canalice sem tamanho do Freiburg de fazer isso. Então, assim, acho que não tem nem condição. Eu não acho que o Freiburg vai fazer uma queixa, mas se fizer, vai ser bem canalice. E só para acrescentar uma coisa, Jimmy, o árbitro do jogo, o Christian Dingert, ele se pronunciou depois da partida sobre esse assunto e ele jogou um pouco da responsabilidade também na comissão técnica do Bayern de Munique, porque é a comissão técnica quem entrega ali o papelzinho com os números dos jogadores que vão entrar e sair. E segundo o Dingert, no papelzinho estava escrito ali o 29. Então, enfim, não podemos julgar no momento quem estava certo e quem estava errado, mas os dois lados estão jogando a culpa um pouco pro outro. Óbvio que isso E, ia acontecer. pois é. Mas tô com você na parte do bom senso, digamos assim, né? E bato palmas pro Freiburg se eles não apelarem dessa situação do jogo, se eles não recorrerem à DFB por conta dessa situação, por uma questão de bom senso mesmo. Foram 17 segundos, não interferiu em nada no resultado. O Bayern de Munique não fez um gol enquanto estava com 12 jogadores, nem o Freiburg atacou. Não foram 10 minutos de vantagem numérica, ou seja, interferência quase zero no andamento da partida, exceto pelos minutos em que a confusão se instalou ali no gramado e a arbitragem estava tentando entender o que tinha acontecido, mas não vejo também brecha, não vejo margem para você disputar o jogo novamente, cancelar esse resultado, enfim. O bom senso para mim tem que prevalecer nesse caso, e o bom senso é manter a vitória do Bayern de Munique por 4-1. Bom, tivemos um outro 4-1 nessa rodada, esse outro 4-1 lá no estádio do Borussia Dortmund, só que a favor da equipe do Leipzig. O Leipzig visitou o Signal Iduna Park e atropelou o Borussia Dortmund. O torcedor do Borussia Dortmund até começou o sábado celebrando a possibilidade de voltar a encher o Signal Iduna Park pela primeira vez depois do começo da pandemia. O Signal Iduna Park teve 100% da sua ocupação liberada, o estádio estava cheio, a torcida empurrou o Borussia Dortmund, fez uma festa muito bonita. E o time até que começou bem, teve um começo promissor, mas depois do primeiro gol sofrido foi ladeira abaixo. Pouco conseguiu ameaçar a meta adversária e a derrota se transformou em goleada ao longo do segundo tempo. O Leipzig conseguiu um grande resultado na briga por uma vaga no G4 e a fase do Domenico Tedesco, hein, Jimmy? Sensacional. Não, eu assim, eu já cansei de falar do Domenico Tedesco, já cansei de falar de uma coisa. Cada um respectivamente, né, das suas atribuições de elogio e xingamentos, porque, assim, eu não vou falar, toda semana eu falo aqui no Chucrute que eu participo do meto malha do Borussia Dortmund. Eu repito, vocês podem ouvir aí outros episódios de Chucrute, não só os que eu participo, eu escuto em todos, mas que vocês vão ver eu metendo malha aí no Borussia Dortmund recorrentemente. Eu falo o quanto que eu acho péssimo o trabalho do Marcos. Repito, não é porque é péssimo que tem que ser demitido. Acho que o Marcos merece ter um elenco decente, merece ter jogadores, principalmente na defesa, bons. Acho que é o mínimo que um treinador tem que ter, e acho que ele tem esse merecimento. Então, assim, e aí sim que a gente pode cobrar mais dele, mas o fato o trabalho dele é péssimo, não muda nada. Não impõe azar com lesão, a jogador XY que é horrível, ok, mas o trabalho é péssimo, não muda isso. O trabalho de Marcos no Borussia Dortmund nessa temporada é péssimo. O time joga mal, o time não rende, não tem personalidade, então assim, isso é um fato. E para aqueles que falam assim, mas ele, porque desde o início você não conseguia ver a evolução do Borussia Dortmund do Marcos. Aí as pessoas falavam, tem que dar tempo para ele. O Domenico Tedesco é a prova de que não é necessário muito tempo para você mudar completamente o patamar de um time. E o Marcos pegou um Borussia Dortmund de uma situação muito mais favorável que a do Tedesco, né? E não conseguiu entregar o que o Tedesco vem entregando. Domenico Tedesco, é impressionante o nível de impacto dele no RB Leipzig. O Domenico Tedesco trouxe para o RB Leipzig o nível de impacto que o Hansi Flick trouxe para o Bayern de Munique.
Muitos vão achar isso absurdo, mas eu não acho. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar assim, não é absurdo você fazer isso. É fácil falar isso, porque o Bayern está na Champions, estava na Champions. Né? O Bayern estava ali competindo na Champions. O Leipzig não está mais na Champions. Não tem como você colocar essa métrica para o Tedesco. Eu não estou falando que no final da passagem o Tedesco será a mesma coisa que o Flick. Não é isso. Mas, respectivamente, nessa fase de jogo, nesse início de trabalho dos dois, pegando esses recortes iguais, o Tedesco teve impacto tão grande quanto o do Hans Flick. Da mesma forma que o Flick estava ali, pegou um Bayern que estava ali, né, no quarto lugar e tudo mais, o Tedesco pegou um Leipzig afundado na tabela. Eu não lembro, acho que era a 11ª posição, 12ª posição que o Leipzig estava, e agora o Leipzig está em terceiro lugar, né? Quarto lugar. E, putz, deve para a Champions, com certeza. O Leipzig do Jesse Marsch, com certeza, eu acho que já teria eliminado da Europa League. Se não ficasse em último, né, na fase de grupos, porque é importante a gente citar aqui que o Leipzig consegue uma vitória fundamental, já sem o Jesse Marsch, na Champions League contra o Manchester City, né? É importante a gente falar isso. Ganha do Manchester City de 2-1, uma vitória muito importante. É uma vitória que coloca o Leipzig na Europa League, porque se fosse com o Jesse Marsch, provavelmente tinha perdido. Então, assim, a questão toda o Tedesco tem grande chance de ganhar a Europa League, junto com o Barcelona, é o favorito. Se tudo correr bem, deve ser a final Barcelona e Leipzig na Europa League. E assim, o sentimento é muito positivo. É impressionante como o Leipzig joga um futebol bem. Nenhum time na Bundesliga, cara, sério, poucos times na Europa, aliás, nesse recorte, jogam um futebol tão bonito quanto desde que o Domenico Tedesco assumiu o Leipzig. É um time competitivo, é um time equilibrado defensivamente, um time criativo no ataque, com transição, toques de bola. É lindo, é lindo, 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 lindo o gol do Konrad Laimer, né, que dizia no American, não o gol em si, né, mas a jogada do gol é impressionante. Você tem um vídeo assim que até eu ia compartilhar na página, mas infelizmente apagaram no Twitter, que é impressionante o futebol, a jogada do Tedesco, né, é engraçado porque é a jogada que o Nagelsmann usava muito no Leipzig, né, ele usa uma coisa que os jogadores já sabem fazer, que é você atrair a marcação e tocar em espaço curto, uma armadilha tática. O Borussia Dortmund pressionava com 2 jogadores, tocava para o lado vazio e fazia essa tabelinha. O Leipzig chamava o Dortmund para cima do marcador e tocava em espaço curto, coisa que o Nagelsmann amava fazer. O Nagelsmann amava fazer essa armadilha de chamar e tocar em espaços curtos. E o Tedesco fez isso, ele destruiu a defesa do Borussia Dortmund com isso, inclusive. E é impressionante, eu digo impressionante o que o Tedesco fez com o Leipzig. E compara aí, eu acho que esse é o melhor. Eu acho que esse Leipzig do Tedesco, atualmente falando, não sei como vai ser o futuro, cara, ele é nível do Julian Nagelsmann, não deixa nada a desejar com o Julian Nagelsmann. Os números mesmo estão para mostrar. O aproveitamento é melhor do que o do Nagelsmann no mesmo período. Então, assim, é pensar para o futuro. Não sei se vai manter o Nkunku, não sei se vai manter quem, trazer quem, mas para a próxima temporada o Leipzig vai incomodar. Se mantiver o Nkunku, olha, vamos ver. Em Nkunku, a fase dele é fantástica. Ele teve a primeira chance dele na seleção da França nessa última data FIFA, foi titular contra a Costa do Marfim, teve um bom tempo em campo. No segundo jogo da data FIFA ele ficou só 2 minutos no gramado, não teve grandes chances, mas conseguiu a oportunidade dele de ser chamado pelo Didier Deschamps. Quem sabe ele não aproveita esse momento e também não garante uma vaga no Qatar para a Copa do Mundo, né? Mas nesse jogo não só o Nkunku teve uma atuação fantástica, o Konrad Laimer, já mencionado por você, Jimmy, também teve uma atuação fantástica, marcando 2 gols, dando uma assistência para o Nkunku, uma assistência belíssima de calcanhar no terceiro gol da equipe do Leipzig. Foram os 2 jogadores mais decisivos dessa partida contra o Borussia Dortmund, os 2 principais jogadores dessa vitória por 4-1. E é importante, eu acho, a gente notar um traço em comum dos 3 primeiros gols da equipe do Domenico Tedesco nesse jogo lá no Signal Iduna Park. Você pode reparar que nos 3 gols, o Borussia Dortmund está correndo todo para trás e o Leipzig correndo todo para frente. Foram 3 gols
em transição ofensiva, saindo da defesa para o ataque em questão de segundos, com poucos toques na bola. Os 2 primeiros gols recuperando a bola ali na região do meio campo ou no campo de ataque, o primeiro numa falha até meio grosseira do Henrican, e depois de recuperar a bola nessa região mais favorável, né, porque a defesa do adversário está desorganizada, a equipe aproveita exatamente a defesa do adversário fora de posição para finalizar em poucos instantes, com poucos toques na bola entre a recuperação da posse até o chute. E o terceiro gol sai de uma cobrança de lateral lá do campo de defesa do Leipzig. O Leipzig cobrou o lateral lá atrás. Borussia Dortmund estava em cima para tentar pressionar um pouco. E novamente, poucos toques na bola, poucos passes para levar o Leipzig da defesa até o ataque e finalizar a partir dessa jogada. Foram a construção dos 3 primeiros gols do Leipzig seguiram essa mesma linha de raciocínio, digamos assim, e diz muito sobre como foi a partida, né? O Borussia Dortmund com uma extrema dificuldade para levar a bola até perto da grande área do Gulaxi, com uma extrema dificuldade para conseguir criar, principalmente depois do primeiro gol marcado pela equipe do Leipzig, e o Leipzig recuperando a bola e atacando em velocidade, precisando de poucos toques para alcançar a meta defendida pelo Borussia Dortmund. Vale destacar também, além desse momento fantástico do Christopher Nkunku, que está sendo o principal jogador do Leipzig nessa temporada, o jogo do Konrad Laimer, né, como eu falei, que marcou 2 gols, deu uma assistência, teve uma grande atuação nessa goleada do Leipzig. E curioso que o Jesse Marsch saiu do Leipzig, né, foi demitido mais cedo nessa temporada, foi para o Leeds lá na Inglaterra, e olha, tá invicto nas últimas 3 rodadas, conseguiu 2 vitórias e um empate, tá dando um pequeno suspiro para o Leeds nessa briga contra o rebaixamento lá na Premier League. E pelo lado do Borussia Dortmund, essa é uma derrota que deixa, acho que, algumas cicatrizes, né? O próprio Mats Hummels falou depois da partida num tom bem crítico em relação à sua equipe, dizendo que os erros vão se repetindo rodada após rodada, que sempre aparece um erro grosseiro para resultar num gol do adversário, e isso ficou à mostra mais uma vez nesse jogo. O Borussia Dortmund mais uma vez teve uma atuação bem ruim, não só pelos gols concedidos, mas também pelo pouco que conseguiu criar, principalmente depois do primeiro gol da equipe do Leipzig, como eu falei. E acho que diz muito sobre a atuação do Borussia Dortmund, sobre a atuação ofensiva, digamos assim, o fato da melhor chance do Borussia Dortmund no jogo ter saído dos pés do próprio Mats Hummels. Ele deu uma trivela linda diante do meio-campo, deixando o Marco Reus em ótima condição para finalizar para o gol, mas o Reus preferiu tentar o passe para trás e a bola acabou não chegando no Erling Haaland para finalização. Ou seja, é um sinal de como a bola estava, de como estava difícil para o Borussia Dortmund fazer a bola passar pelo meio-campo. A grande chance da partida saiu do zagueiro, a bola viajou bastante até encontrar o Marco Reus praticamente dentro da grande área adversária. Bom, o Leipzig, como falamos, quarto colocado na tabela, 48 pontos, consegue desgarrar 3 pontos do Freiburg nessa briga por vaga na próxima Champions League. O Borussia Dortmund, 9 pontos atrás do Bayern de Munique. Há algumas semanas a gente via ali uma ilusão na briga pelo título, mas agora acho que não dá mais para confiar, não. Passando para outro jogo importante que a gente teve nesse final de semana, mais especificamente nesse domingo, um jogo importante na briga contra o rebaixamento, o duelo entre Wolfsburg e Augsburg, que terminou numa vitória importantíssima para a equipe do Augsburg, vitória por 3-0, um gol marcado logo no comecinho da partida, com 1 minuto o brasileiro Iago abriu o placar a favor dos donos da casa, aí o Niederlechner e o Pedersen completaram o placar de 3-0, Jimmy. O Wolfsburg, que com o Florian Kohfeldt
é muito irregular, mas olha, ele tem muito mais momentos de baixa do que de alta. Acho que o Wolfsburg até conseguiu deixar a briga contra o rebaixamento, apesar de estar muito próximo do próprio Augsburg, só que já vem de uma sequência de 3 derrotas consecutivas e essa mais recente contra o Augsburg. Foi 3-0 é um resultado que eu achei exagerado, assim, 3-0. Dá a impressão que o Augsburg deu um show de bola e não foi o caso, né? O Wolfsburg competiu, conseguiu até finalizar mais, teve o mesmo número de finalizações no gol, 62% de posse de bola, expressivamente, mas o Augsburg criou chances melhores, né? Conseguiu criar chances mais claras de gol do que o Wolfsburg. Até o expected goals ficou bem parecido, né? 1.63 do Augsburg contra 1.31 do Wolfsburg. Acho que o Wolfsburg até merecia um gol, mas parou numa excelente atuação aí do Gikiewicz. Até difícil de falar o nome. Gikiewicz. Polonês é complicado, né? Esse é o problema da Polônia também, né? A Polônia só sabe produzir duas posições, goleiro e centroavante. É impressionante, né? Mas, assim, uma excelente partida dele, fez aí defesas providenciais. O Reece Oxford fez uma excelentíssima partida, o Oxford, que inclusive vem jogando muito bem, né? O Oxford é um bom zagueiro, era uma das maiores promessas aí que existiu no futebol mundial, né? Quando estava no West Ham. Acabou tendo uma passagem ali pelo Borussia Mönchengladbach e tudo mais, acabou que não explodiu da forma que era esperado dele, né? Não se tornou o que imaginávamos dele, mas que ainda tem muito potencial, tem 23 anos, então assim, é de se imaginar que ele tem um teto muito alto aí e vem jogando muito bem com o Augsburg. Vamos ver como que vai ser aí essas próximas temporadas dele, né? Se ele vai realmente despontar para um clube de elite, mas ele está jogando muito bem no Augsburg já há algum tempo. Eu acho um jogador até subestimado pelo que vem rendendo aí na Alemanha. Mas assim, a campanha do Wolfsburg ela é horrível, né? Não tem outra palavra, não tem outra definição. É decepcionante em todos os aspectos. O trabalho do Kofeld é péssimo, ele não vai ficar na próxima temporada, tenho certeza. Não tem condição que fique também. O Wolfsburg não vai cair. É irreal pensar que o Wolfsburg vai cair nessa altura do campeonato. Faltam 6 rodadas, o time está 5 pontos em cima da zona. Por mais que seja uma média muito, muito perigosa, a gente sabe que tem times muito inferiores ao Wolfsburg na tabela. O Hertha Berlin é um time muito mais irregular, o Arminia também, o próprio Stuttgart, o próprio Augsburg. Então, assim, são times que conseguem ser ainda mais irregulares que o próprio Wolfsburg. Então, acho que o Wolfsburg se salva mais pela incompetência dos outros, é algo que a gente está muito acostumado a ver aqui no Brasil, né? Se salva mais pela incompetência dos outros do que pela competência própria. É um dos melhores elencos da Alemanha. Uma das maiores folhas salariais da Alemanha. O Wolfsburg tem jogadores aí que, teriam vaga com certeza em clubes principais da Europa. O Maximilian Arnold, que é muito subestimado, que inclusive merece vaga na Alemanha. O Jonas Wind, que é uma joia enorme. Maxence Lacroix. Então, assim, não falta qualidade, falta coletivo, falta organização. Eu acho que essa é uma temporada perdida do Wolfsburg. Fundamental vai ser na próxima temporada. Como que o time vai vir para a próxima temporada? Eu acho que esse é o ponto-chave. Como vai se reforçar? Precisa de alguns reforços-chave aí também, né? O Wolfsburg aí está perto de contratar o Patrick Wimmer, que eu acho uma excelente contratação. Então, assim, aqui que noticiou que as negociações estão perto aí de ser concluídas até, né, com o jogador, e daí é só questão de pagar a multa. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que o Wolfsburg se organiza para a próxima temporada, depois desse desastre que foi essa Bundesliga 21-22 para os Lobos, que caíram em último num grupo hiper acessível, que tinha a chance até de ser primeiro lugar. Foi eliminado na Copa da Alemanha de forma patética, porque substituiu um jogador a mais, e briga para não cair na Bundesliga. Acho que é a pior temporada do Wolfsburg que eu me lembre. O Wolfsburg há alguns anos, há algumas temporadas, ele conviveu naquela situação de brigar para não ser rebaixado e disputar o playoff contra o rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão.
mas em anos mais recentes, parecia que o clube tinha deixado isso para trás, brigando lá em cima, em posição de Champions League, normalmente brigando mesmo para brigar pelas competições europeias, por vaga nas competições europeias. Agora houve uma recaída e o Wolfsburg voltou a essa situação de brigar contra o rebaixamento. Eu não lembro exatamente qual foi o meu voto ali no nosso episódio de meio de temporada, mas acho que já dava para citar Wolfsburg, Gladbach e Leipzig como grandes decepções da Bundesliga até aquele ponto, até a metade da temporada. O Leipzig conseguiu se recuperar, o Gladbach, de quem vamos falar mais daqui a pouco, e o Wolfsburg não conseguiram, continuam na metade de baixo da tabela. Eu também acho que o Wolfsburg vai acabar não sendo rebaixado, mas olha, está se aproximando perigosamente do perigo. Se aproximando perigosamente do perigo é ótimo, né? Mas está se aproximando perigosamente dos times que estão numa briga acirrada contra a queda para a segunda divisão da Alemanha. O Arminia Bielefeld, no momento, tem 26 pontos, é o time que disputaria o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, e o Wolfsburg está 5 pontos acima do Arminia Bielefeld. É uma diferença, mas não é uma diferença tão confortável. Mas concordo com o Jimmy, acho que o Wolfsburg acaba não sendo rebaixado, apesar dos esforços do clube nesse sentido. Agora, uma curiosidade desse jogo específico contra o Augsburg é que o Florian Kohfeldt não estava disponível, ele teve teste positivo para a Covid-19. Um assistente do Florian Kohfeldt também não estava disponível, precisou passar por uma operação. Então, o responsável, o treinador do Wolfsburg, quem estava ali na beira do gramado para comandar a equipe nessa partida contra o Augsburg, foi um cara de 25 anos, Vincent Heilmann, na verdade. 25 anos, impressionante. O cara é mais novo do que eu e já estava comandando um time de Bundesliga ali da beira do gramado. E importante também deixar um elogio para o Iago. Marcou gol hoje contra o Wolfsburg, mas isso não é um ponto fora da curva na temporada dele. O brasileiro tem sido importante para a equipe do Augsburg. Tudo bem, é uma equipe que briga ali na parte de baixo da tabela, mas acho que é uma temporada extremamente relevante para o Iago, que está conseguindo se consolidar no futebol alemão. Tem sido uma peça fundamental nessa campanha do Augsburg, com algumas atuações já de destaque. Não é a primeira vez que ele contribui bem para um resultado da equipe do Augsburg. Jimmy, agora a gente pode falar um pouquinho mais dos outros jogos que aconteceram nessa 28ª rodada da Bundesliga, a rodada que começou na sexta-feira, com vitória do Union Berlin diante do Colônia. A gente falou do Borussia Dortmund, que pela primeira vez teve 100% da capacidade disponível em seus domínios para os seus torcedores. O mesmo aconteceu lá no estádio do Union Berlin. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, o estádio do Union Berlin teve 100% da ocupação liberada. E nesse caso, o Union Berlin fez a festa da sua torcida com a vitória por 1-0, com um gol marcado pelo Awoniyi, numa falha terrível do Jonas Hector. Ele recuou uma bola errado, a bola caiu nos pés do Awoniyi, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes na saída do Marvin Schwäbe. Já no sábado a gente teve a vitória do Bochum diante do Hoffenheim, surpreendente vitória do Bochum, que está ali na metade de baixo da tabela, o Hoffenheim almejando até Champions League, mas 2 gols do Takuma Asano acabaram dando a vitória para o Bochum fora de casa. E é curioso que os 2 gols, na verdade, o Manuel Riemann, que é goleiro do Bochum, quase teve 2 assistências. Uma foi creditada para ele no primeiro gol do Asano, mas no segundo gol, o segundo gol também surgiu de um chutão para frente do Manuel Riemann, que acabou caindo nos pés do Asano e o Asano marcou o gol. Só que como teve um desvio ali no meio do caminho, o zagueiro do Hoffenheim conseguiu desviar um pouco a bola antes dela chegar no Asano, então por conta disso a assistência não foi creditada ao Manuel Riemann, mas esses 2 gols dizem muito sobre a forma de atuar do Bochum. É um time de jogo muito direto, que faz a ligação defesa-ataque com muita frequência, com passes longos, com lançamentos,
E o Riemann, nos 2 gols de hoje da equipe do Bochum, de ontem, desse sábado, acabou exemplificando isso muito bem. E o David Raum, quem nós já elogiamos muito nessa edição do podcast, marcou o gol da equipe do Hoffenheim, gol que era do empate àquela altura. O Bochum conseguiu desempatar na sequência. A gente também teve um duelo importante na parte de baixo da tabela entre Arminia Bielefeld e Stuttgart. O Stuttgart abriu o placar de pênalti com o Sasa Kaladzic, mas o Florian Kruger, no segundo tempo, buscou o empate importantíssimo para o Arminia Bielefeld, porque a diferença entre Stuttgart e Bielefeld nesse momento é de apenas 1 ponto. O Bielefeld está na posição de playoff, o Stuttgart está numa posição acima, e se o Bielefeld perdesse essa partida, seria bem difícil se recuperar. O Bielefeld, que vinha de 4 derrotas consecutivas, 4 derrotas em que o Bielefeld não tinha marcado nenhum gol, então um empate crucial para a equipe do Bielefeld manter vivas as esperanças de fugir do rebaixamento. A gente também teve uma vitória importante do Bayer Leverkusen por 2-1 contra o Hertha Berlim, vitória lá na Bayer Arena. Diaby deu 2 assistências, uma para Alário, uma para Belarabe. O Darida diminuiu o placar no primeiro jogo do Felix Magath como treinador do Hertha Berlim, sentado no banco de reservas. Na última partida do Hertha Berlim, o Magath já tinha sido contratado, mas por conta de um teste positivo para a Covid, ele não estava disponível para ir ao estádio. Também no sábado tivemos empate em 0-0 entre Eintracht Frankfurt e Greuther Fürth. O lanterna da Bundesliga conseguiu segurar o Eintracht Frankfurt, que vinha de uma sequência boa de resultados, mas não conseguiu tirar o 0 do placar, apesar de ter pressionado durante boa parte do duelo. E já nesse domingo, para fechar esse resumão, Jimmy, Borussia Mönchengladbach 1, Mainz também 1. Atuação mágica do goleiro Jan Sommer, que fez 2 defesas espetaculares. Se você ainda não viu os melhores momentos desse jogo, por favor, vá olhar o que o Jan Sommer fez nessa partida, porque o responsável pelo Borussia Mönchengladbach não sair derrotado desse duelo lá no Borussia Park foi o goleiro suíço. O Embolo até abriu o placar no primeiro tempo, com assistência do Neuhaus. Depois o Onizio fez o empate, mas olha, o que o Sommer fez em 2 lances dessa partida é um negócio surreal, né, Jimmy? O que você me diz desses outros jogos da rodada? Não, jogos aí nem tão animadores assim, né? Assim, a gente sempre fala aqui que Bundesliga não é só Dortmund e Bayern, mas essa rodada foram jogos mais emocionantes, assim, né? Teve o Augsburg e Wolfsburg também, claro, mas acho que ainda fico com Freiburg, Bayern, né? Dortmund e Leipzig. Só um destaque, né, pro Frankfurt, né? Porque o Frankfurt merecia muito ter ganho esse jogo contra o Greuther Fürth, mas parou numa atuação fantástica aí do Lind, goleiro do Fürth, né? E, então, assim, só detalhe aí, porque, cara, realmente impressionante. O Frankfurt jogou bem, eu gostei até da atuação do Frankfurt. É um jogo aí, né, que precedeu o confronto contra o Barcelona, um confronto importantíssimo aí, muito difícil. O Barcelona que vive uma fase fantástica aí do comando do Xavi, né, o chavismo, que tá imparável. E o Frankfurt merecia muito esse jogo. O Kostic jogou demais. Que partida do Kostic. E é importante ter ele bem, porque ele é o cara que pode desequilibrar mesmo, ele é o cara que pode decidir. Mas a bola não entrava por nada, o Lind foi assim, impecável, manteve o SG. Eu concordo, vamos falar dos nossos destaques daqui a pouco, mas olha, foi difícil escolher entre o Lind e o Sommer, porque o Lind jogou demais. Tivemos grandes atuações de goleiros, né? Teve o Andreas Lind do Greuther Fürth, o Jan Sommer do Gladbach e o Stefan Ortega do Arminia Bielefeld também fez uma defesaça no final do jogo contra o Stuttgart. Foi o Ortega o grande responsável. O Ortega não trabalhou tanto, mas a defesa que ele fez ali no final da partida foi impressionante para evitar o que poderia ser provavelmente o gol da vitória da equipe do Stuttgart. Bom,
Fizemos esse resumão da 28ª rodada da Bundesliga. Vamos falar agora de segunda divisão com o Thiago Barbosa. Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 28ª rodada da Zweite Liga, com as vitórias de Schalke 04 e Darmstadt, as derrotas de Hamburgo e São Paulo e o empate do Werder Bremen. Vamos lá o que aconteceu nesta rodada 28 da Zweite Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Dinamo Dresden recebeu o Schalke 04 e os Azuis Reais venceram por 2-1. No duelo de últimos colocados, o Ingolstadt recebeu o Ergas Big Aue e a equipe da Baviera venceu por 3-2. Nos jogos do sábado, o Darmstadt recebeu o Holstein Kiel e a equipe dos Lírios venceu por 3-1. O Hannover 96 recebeu o Johannesburg e ficou no empate em 1-1. O Hamburgo recebeu o Paderborn e os Dinos foram derrotados por 2-1. No Political Derby, o Hansa Rostock recebeu o São Paulo e a equipe da ex-Alemanha Oriental venceu por 1-0. Nos jogos de domingo, o Heidenheim recebeu o Nuremberg e a equipe dos Blauhots venceram por 3-1. O Karlsruhe recebeu o Fortuna Düsseldorf e ficou no empate em 2-2. O Werder Bremen recebeu o Sandhausen e ficou no empate em 1-1. A classificação atual está assim: o Werder Bremen na liderança com 52 pontos, seguido do Darmstadt com 51 pontos e o terceiro colocado, o São Paulo, também com 51 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16º com 28 pontos, seguido do 17º Ergas Big Aue com 19 pontos e o último colocado, o 18º, o Ingolstadt com 18 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 28ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pela participação. E agora que falamos de segunda divisão, vamos para o futebol feminino na Alemanha. Wolfsburg e Bayern de Munique normalmente tomam as manchetes do futebol feminino alemão. Nessa semana não foi diferente, começando lá pela terça-feira, porque a gente teve uma semana de Champions League feminina e dois resultados bem diferentes, né? O Bayern de Munique foi eliminado pelo PSG lá em Paris, um resultado cruel para a equipe do Bayern de Munique, que foi derrotada apenas na prorrogação com um placar de 2-1. Já o Wolfsburg conseguiu vencer a equipe do Arsenal jogando em seu estádio, jogando lá na Volkswagen Arena, venceu por 2-0, conseguiu avançar para as semifinais da Champions League feminina e vai fazer um confronto duríssimo agora contra o Barcelona de Alexia Putellas. Bom, mas o Bayern de Munique teve uma dificuldade extracampo, né, para enfrentar, não só na Champions League, mas ao longo dessa semana inteira. Especificamente no jogo contra o Paris Saint-Germain, o Bayern de Munique tinha 7 jogadoras fora por conta de testes positivos para a Covid. Infelizmente, a equipe do Jens Scheuer teve que passar por essa situação. Uma crueldade até, né? Você vê uma equipe que batalha tanto para chegar numa quartas de final de Champions League e repleta de desfalques para um jogo decisivo lá em Paris contra o forte time do PSG. Foi isso que aconteceu contra o Bayern de Munique. O que torna até, de certa forma, a atuação lá no meio de semana contra o PSG heróica, porque só o fato de conseguir virar o placar no tempo normal, o Bayern saiu perdendo por 1-0 e depois virou para 2-1, só o fato de ter virado o jogo e levado a decisão para a prorrogação é um feito impressionante do Bayern de Munique, mas ali na prorrogação o Bayern acabou perdendo, o placar final na verdade foi de 2-2, né, considerando a prorrogação, e o Bayern de Munique acabou sendo eliminado. Na Bundesliga feminina, na Frauen Bundesliga, Wolfsburg e Bayern de Munique se enfrentaram nesse final de semana pela 19ª rodada do campeonato, e aí foi um atropelo. 6-0 para a equipe do Wolfsburg. Wolfsburg que agora abre 4 pontos de vantagem para a equipe do Bayern de Munique. Faltando apenas 3 rodadas para o final do campeonato, uma reação do Bayern de Munique fica extremamente complicada. Era quase que uma final antecipada essa partida. E o Wolfsburg não tomou conhecimento, fez 6-0 jogando em casa. Gols de Svenja Huth, Wedemeyer, Wasmuth, Alexandra Popp, Lena Oberdorf e Eva Paior. Assim foi construída
a grande vitória das Lobas diante do Bayern de Munique. Para falar das outras equipes, a equipe do Eintracht Frankfurt venceu o Jena por 4-0, o Turbine Potsdam venceu o Colônia por 2-0, Sand e Essen empataram em 1-1, o Hoffenheim venceu o Bayer Leverkusen por 3-0 e o Werder Bremen empatou com o Freiburg em 0-0. Além das duas primeiras colocadas, né, Wolfsburg e Bayern de Munique, a gente tem o Potsdam na terceira colocação que rende vaga na Champions League e, portanto, é extremamente importante essa terceira colocação. Bom, chegando na reta final, então, do podcast, chegando na reta final dessa edição do Chucrute FC, Jimmy, quero te ouvir sobre os 3 destaques individuais da rodada e o golaço do final de semana na Bundesliga. Vamos lá. Como eu disse, foi difícil escolher entre o Linde e o Sommer, mas eu fiquei com o Sommer. A defesa dele me convenceu. Defesa espetacular. Mais bonita, talvez, da temporada. Então, fica aí a minha escolha para o Jan Sommer. Outro destaque, Christopher Nkunku. Mais uma partida fantástica dele. 1 gol, 2 assistências. Como cresce em jogo grande é impressionante. E o Konrad Laimer, né, que outro aí que foi fantástico, que vem jogando muito bem, né? Se reencontrou com o Tedesco, tá jogando muito bem, tá rendendo muito bem com o Konrad Laimer, se tornou uma peça importantíssima para esse time aí do Leipzig. O meu golaço da rodada, teve gols bonitos essa rodada, uma rodada de gols bonitos, mas eu vou ficar com o gol do David Raum. Um golaço, ajeitou, bateu no ângulo, batida, colocou a bola no ângulo mesmo, isso com o goleiro, isso com o zagueiro atrás do goleiro, marcando, ninguém conseguiu pegar a bola, nem foi com muita força, né? Uma bola realmente colocada pelo Raum, um golaço. Então esses são aí meus 3 destaques e o meu gol da rodada. Maravilha. Para diferenciar um pouquinho, eu vou colocar o Diaby entre os meus 3 destaques. Nkunku, claro, merecia muito, mas vou deixar ele de fora hoje só. Já dei bastante moral para ele nessa temporada. Não que ele não mereça, mas vou colocar Diaby, Sommer e Laimer entre os 3 destaques individuais. E para gol da rodada eu voto no gol do Iago. Muito também pela assistência de calcanhar do Pedersen na jogada. Estava em dúvida entre esse gol do Iago e o gol do Dani Olmo. O gol do David Raum também foi muito bonito. 3 gols, 3 batidas de fora da área muito bonitas, mas escolho o gol do jogador brasileiro, o lateral esquerdo brasileiro da equipe do Augsburg. Bom, Jimmy, assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Fizemos um resumão dessa rodada da Bundesliga, falamos também muito de seleção da Alemanha, sobre a última data FIFA, sobre o sorteio da Copa do Mundo. Espero que todos tenham curtido muito essa pouco mais de 1 hora conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima.